Bom, falando um pouco mais sobre o documentário assistido Criança, Alma do Negócio, vamos falar primeiramente da roteirista do filme, que é a Stella Renner. Ela é criadora e roteirista e diretora-geral da série de ficção Arruanas. Ela morou durante 7 anos nos Estados Unidos, onde fez um mestrado para poder trabalhar com audiovisuais, começar seus trabalhos nos filmes audiovisuais. E através da Maria Faria Filmes, que é a principal produtora dela, seu trabalho é dedicado a ajudar e promover mudanças sociais e ambientais através de obras audiovisuais, além de mostrar a situação real da sociedade e as transformações e dificuldades enfrentadas por crianças e adolescentes. Ela também escreveu e dirigiu Muito Além do Peso, que retrata sobre a obesidade infantil, e o documentário que nós assistimos estamos falando sobre Criança, a Alma do Negócio, que retrata sobre os efeitos da propaganda dirigida às crianças. Bom, agora fazendo um resumo de todo o documentário assistido. A ideia principal mostrada ali é como as propagandas feitas para as crianças nas mídias têm afetado a forma como elas entendem e enxergam os valores dos produtos e do dinheiro, tornando elas mais consumistas. Sendo que as crianças, por terem cérebros menos maduros que os dos adultos, são mais fáceis de serem influenciadas a comprar e não entendem ainda o que está ali envolvido na compra. Porque elas compram só porque outras crianças usam e dá um maior status para elas. Na cabeça delas funciona assim, por causa do que elas veem nas propagandas. E durante o documentário, vários pais e crianças são questionados ali sobre as propagandas da televisão. E as crianças mostram um interesse real sobre os produtos, e enquanto os pais falam sobre as suas preocupações em relação às crianças não entenderem o que a propaganda está fazendo com elas, não entenderem a realidade sobre o que precisa ser comprado e o que é apenas um capricho. E muitos pais tentam realizar a vontade dos filhos, mesmo em meio às dificuldades, porque querem ver a criança feliz ali. E durante o documentário também são apresentados dados estatísticos sobre o consumo infantil, seus efeitos e como os países tentaram amenizar isso, né, esse problema. Como além de manchetes falando sobre esse assunto, a gente também tem ali fala de profissionais infantis, como professores, psicólogos, entre outros, que vão retratando sobre a parte das propagandas infantis. E relacionando esse documentário com a matéria, é o efeito do capitalismo e da indústria cultural nas crianças, que não possuem capacidade para discernir o que elas estão vendo, e isso daí acaba afetando elas a comprarem mais, a se tornarem consumistas muito novas, e pode acarretar problemas para o futuro delas não saberem como organizar o dinheiro, não entenderem o valor do dinheiro numa compra, e acabam trazendo uma coisa meio precoce para elas sobre a parte do dinheiro, sobre a parte da compra, fazendo com que elas deixem de lado o que é ser criança, a parte da brincadeira e tudo mais, para se interessarem mais pelo que o capitalismo traz, as compras. E é isso.
professional. They stick pins in you like a vegetable. Ha ha. Kids forever, kids forever. Baby soft skin turns into leather. Don't be dramatic, it's only some plastic. No one will love you if you're unattractive. Oh, Mrs. Potato Head, tell me, is it true that pain is beauty? Does a new face come with a warranty? Will a pretty face make it better? Oh, Mr. Potato Head, tell me, how did you afford this surgery? Do you swear you'll stay forever, even if her face don't stay together? Even if her face don't stay together. If you want a little more confidence, potatoes turn to french fries, yeah, it's common sense. All you need's a couple more condiments and $100,000 for some compliments. Ha ha, it's such a waste when little girls grow into their mother's face. But little girls are learning how to cut and paste and pucker up their lips until they suffocate. Ha ha, kids forever, kids forever. Baby soft skin turns into leather. Don't be dramatic, it's only some plastic. No one will love you if you're unattractive. Oh, Mrs. Potato Head, tell me, is it true that pain is beauty? Does a new face come with a warranty? Will a pretty face make it better? Oh, Mr. Potato Head, tell me, how did you afford this surgery? Do you swear you'll stay forever, even if her face don't stay together? Stay forever, stay forever, even if her face don't stay together. Stay forever, stay forever, even if her face don't stay together. Oh, Mrs. Potato Head, tell me, is it true that pain is beauty? Does a new face come with a warranty? Will a pretty face make it better? Oh, Mr. Potato Head, tell me, how did you afford this surgery? Do you swear you'll stay forever, even if her face don't stay together? Stay forever, stay forever, even if her face don't stay together. Stay forever, stay forever, even if her face don't stay together. Stay forever, stay forever, even if her face don't stay together. Stay forever, stay forever, even if her face don't stay together. Com esse documentário, a gente pode concluir que as propagandas de TV, elas estão influenciando cada vez mais o dia a dia das crianças, tanto na parte do consumismo, quanto na parte de o que elas se alimentam e por que elas escolhem determinados alimentos, que normalmente são pelos personagens do desenho que aparecem nas comidas, ou a propaganda da TV que fala que aquele alimento é gostoso e ela vai e compra, e até mesmo no modo de se portar nos lugares e se arrumar. Por exemplo, algumas meninas se arrumam só por se arrumar, tipo, se arrumam para ficar em casa, para ir para a escola, elas acham que precisam estar extremamente arrumadas e maquiadas, mesmo que isso não seja uma necessidade, mas as propagandas mostram uma realidade que não existe, que seria a menina dentro de casa, sem fazer nada, mas ela está toda arrumada e produzida. Além ainda de exemplos do cotidiano. Por exemplo, pais e mães relatando que a criança viu algo na televisão e que, por mais que para ela seja inútil, ela acha que ela precisa e ela vai pedir para os pais e vai fazer de tudo, implorar até conseguir. A metodologia usada no trailer, ela é com base em especialistas
que tem como base de formação o comportamento infantil e os pais comentando as atitudes das crianças e exemplificando como a globalização e as propagandas de TV estão influenciando cada vez mais no consumo delas sobre coisas fúteis que elas não usam para nada praticamente. E usando mais do recurso visual, por exemplo, as propagandas elas usam mais do recurso visual para poder atrair as crianças, para poder chamar a atenção delas, por mais que o produto em si não seja exatamente para a faixa etária dela. A principal crítica comentada é sobre a globalização e o consumo inconsciente de como esses recursos estão afetando cada vez mais as novas gerações e que o valor que esses objetos que elas compram têm é só por status e para chegar tipo num grupo de amigos e falar, olha, eu tenho tal coisa. E aí a pessoa vai pensar, nossa, eu não tenho, e agora? Eu tenho que comprar, eu tenho que ter. E essa globalização internalizada, com relação aos aparelhos eletrônicos principalmente, ela vem implantando cada vez mais na cabeça das crianças sobre o consumo. Saiu um celular novo, você tem que ter um novo. Por mais que o seu atual esteja bom, você tem que ter um novo, porque o novo é melhor do que o que você tem. Eu indicaria sim, mas para jovens e adultos, porque eles têm maturidade para entender como as propagandas fazem de tudo para persuadir o consumidor e entendem que as crianças são o meio mais fácil, porque qualquer coisa colorida e com uma imagem bonita elas querem, mesmo sem necessidade. Ou seja, essas empresas fazem as propagandas direcionadas para as crianças porque sabem que elas vão pedir para os pais e os pais vão dar aquele produto para elas, aumentando ainda mais o lucro dessas empresas.